Olá, estamos iniciando mais um episódio do LBCcast, o podcast da LBCA. Eu sou o Thiago Bombonati e hoje eu vou conversar com a sócia da LBCA, Andressa Capassi, que vai bater um papo conosco sobre Smart Contracts. Andressa, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Thiago. É um prazer estar aqui falando com vocês. Andressa, a gente sabe que no Brasil um contrato é uma declaração de vontade das partes, né? Os smart contracts, eles conseguem realizar automaticamente todas as transações acertadas de forma automática e autoexecutáveis. E isso promete ser uma revolução. Então, antes da gente começar a bater o nosso papo efetivamente, eu gostaria que você já falasse para a gente se você pode nos dar um conceito do que são os smart contracts. Claro, vamos lá. O smart contract ou contratos inteligentes, na verdade, são instrumentos digitais que resultam dos avanços da tecnologia e das suas aplicações. Na verdade, são formas de elaboração de contrato automatizado e autoexecutável, e ele deve se tornar uma forte tendência aí no mercado. Eles buscam, na verdade, empregar uma tecnologia de blockchain, que é uma alternativa criada aí para armazenamento de dados e que viabilizou muito a criação da criptomoeda, e também vem se mostrando capaz de proporcionar soluções para inserir e armazenar de forma permanente, né? E transmitir dados online com total segurança. Assim, resumidamente, o smart contract são sistemas de contratos utilizados para executar transações de forma automática, sem a necessidade de intervenção de um terceiro para intermediar ou executar no caso de um descumprimento. E no que eles diferem do contrato tradicional? Nos contratos convencionais, o documento determina os termos de uma relação entre duas partes ou mais e são reforçados pela lei. Se uma das partes não cumpre esse termo, outra parte precisa processar ou entrar em um comum acordo para poder executar uma transação. Já no universo, quando a gente está falando de cripto, esse contrato vai estar numa base de blockchain e você não vai precisar de uma instituição tradicional, de um sistema ou de um terceiro para poder validar essa operação. O smart contract fortalece um acordo de código e essas regras são automaticamente aplicadas sem precisar de um terceiro. Então, a partir do momento que você cadastra os seus códigos, ela é autoexecutável. E Andressa, nas relações de consumo, o que deve ser observado? O smart contract pode trazer uma nova padronização de transações para o fornecimento de produtos e serviços. A gente vem seguindo um padrão de contrato de adesão, que a gente já tem atualmente no mercado, mas agora a gente conta com uma versão tecnológica que não pode ser alterada para poder atribuir maior garantia para os fornecedores e consumidores, já estipulado pelo Código de Defesa do Consumidor, a não ser que haja uma mudança na legislação. E você poderia nos dar um exemplo prático do uso desse smart contract? Claro. Na verdade, assim, o smart contract ele pode ser utilizado em quase todos os segmentos das atividades econômicas, para mais diversos tipos de contrato. Eu vou dar um exemplo que eu acho que fica muito fácil da gente entender. Imagina um contrato de exportação de grão, ou seja, no setor de agronegócio, em que uma das cláusulas estipula o nível de umidade máxima do grão, que, vamos supor, não possa ultrapassar um percentual de 40%. O smart contract com equipamento de aferição da umidade conectado à internet, ele vai poder fornecer o dado ao blockchain do contrato. Se digamos que nessa aferição a umidade foi contratada que é 36%, ele vai entender então que a cláusula foi atendida e vai liberar o embarque, por exemplo, dessa atividade, desses grãos, dessa exportação. Se nessa medição tiver acima de 40%, ele já automaticamente vai entender que essa cláusula não foi atendida e não vai liberar a exportação desses grãos. E esse tipo de contrato, ele não precisa ser registrado? Como que se dá a garantia de cumprimento dos termos estabelecidos? A última etapa desse contrato, ou seja, para você dizer que ele está válido, você precisa publicar o contrato, ou seja, o ingresso do bloco de criptografados na plataforma da blockchain. Consequentemente, com a publicação desse contrato na plataforma, você já vai ter o compartilhamento desse bloco em todas as redes. O blockchain e a criptografia são os mecanismos que impedem a alteração ou fraude do contrato. Então, o smart contract corretamente publicado, com as cláusulas, passam a valer e pode ser executado pelo algoritmo. Então, ele sendo publicado, ele não sofre alteração, já está válido. E Andressa, como funciona o chamado código de programação dos smart contracts?
Basicamente é construído por códigos gerados automaticamente, né, computacionalmente, ou seja, existe uma forma de linguagem de programação e é desenvolvido para ser executado de forma automática, no termos das regras estabelecidas entre as partes pela transação. Depois que foi acionado esse mecanismo, ele vai operar de forma centralizada. Ele não vai precisar da interferência de um administrador que vai impedir que seja alterado qualquer tipo de cláusula no contrato. Então, inserido os códigos desse contrato pelo computador, automaticamente ele já vai ser válido e vai ser autoexecutável. Andressa, quais são os principais desafios para a implantação do smart contract em várias áreas do direito? Olha, na verdade, eu acho que quando a gente fala em desafio do smart contract, o primeiro desafio que a gente tem, com certeza, é no departamento jurídico, que pretende trabalhar com a segurança jurídica. Como ainda não há uma legislação específica sobre o tema no país, dá uma margem para uma série de interpretações legais. Então, o primeiro desafio vai ser para o departamento jurídico. O próprio jurídico precisa estudar amplamente todas as legislações internacionais e as jurisprudências correlatas sobre o tema, a fim de que ele esteja preparado para poder, eventualmente, atender uma contestação e sobre a própria validade desse documento digital. Um segundo aspecto também que é um desafio e merece bastante atenção dos gestores é a integração do setor jurídico e da tecnologia da empresa. Sem a colaboração dessas duas áreas que precisam estar totalmente alinhadas, é impossível operacionar o uso do smart contract. Este foi o nosso episódio de hoje sobre smart contracts. Conversamos com a Andressa Capace. Andressa, muitíssimo obrigado pela sua presença. Volte mais vezes com esses temas tecnológicos e de grande relevância. Eu que agradeço a oportunidade. E é isso. Nos vemos no próximo episódio do LBC Cast.